Olá, 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 meu aluno. Então, estamos aí pertinho da nossa prova, né? E a gente quer deixar você tranquilo, cheio de conhecimento aí guardado na sua cachola. Vamos lá para aquilo que CESP mais cobra. E hoje eu trago para você ainda segurança da informação, só que a gente vai falar da parte Nazaré, a parte má, né? Quem aí não conhece a Nazaré Tedesco? Eu sou super fã dela e é por isso que eu digo que a segurança da informação ela é dividida em duas partes. A parte boazinha e aqui está a parte Nazaré. Então a gente começa falando aqui sobre malware. O que são os malwares? Então olha só, malware é a junção de duas palavrinhas, mal, malicioso, e o ware, software. Então, mal, malicioso, deixa eu voltar aqui, mal, malicioso, ware, software. Ou seja, é um software, olha só, um código, né? Um software malicioso, um código malicioso, um software que vai causar dano ou ao usuário, roubando dados, ou ao computador, né? Travando o computador, apagando arquivos, enfim. E aí nós temos os tipos de malware. Então, olha só, vírus, worm, trojan, spyware, todos eles são considerados malwares. Todos são considerados malwares, certo? Então, o que mais? Ransomware, o bot, hijacker, nossa, tem uma infinidade aí de malwares. Então, perceba que o malware é um termo genérico para qualquer software que cause dano ao computador ou ao usuário, um software malicioso, ok? Bom, seguindo então, vamos falar aqui, olha só, nós temos aqui o vírus, nós temos o worm e nós temos aqui o bot. Então, você vai ver aí no seu material todo o texto desses, né? Se você quiser o material, pede aí no meu e-mail, tá? Na descrição aqui. Vai ver todos esses conceitos, mas eu vou explicar aqui daquela forma que eu gosto, que é, primeiro, rabiscando, segundo, usando técnica de estudo, que é o quê? Olha só, se eu tenho aqui vírus, eu quero falar do vírus, eu quero falar do worm e eu quero falar do bot. E há uma comparação, ou seja, compara-se o vírus com o worm e o worm com o bot. Porque o vírus e o worm, eles têm muitas distinções, um contrarinho ali do outro. E o bot e o worm, eles têm semelhanças. E CESP já cobrou desse jeitinho assim, semelhante ao bot, o worm, tá lá. Então a gente precisa seguir este caminho também. E quando você estuda em separado, é a maneira correta do primeiro contato seu com a matéria, né? Mas como aqui é mais focado no dia da prova, ali, semana de véspera, eu já parto do pressuposto que você já deu uma olhadinha, você já está em fase aqui de revisão. E essa comparação é bem importante. Professora, mas eu nunca estudei esses malwares. Não tem problema. Você também vai aqui direto ao ponto. Só não vai ter muita historinha, muito rodeio para você, vamos dizer assim, aprender de uma forma assim, mais tranquila, mais passo a passo. Direto ao ponto, ok? Então vamos lá. O vírus, eu tenho 3 características importantes para o vírus, olha só. A primeira delas, ele precisa de arquivo hospedeiro. Ele precisa, eu vou colocar aqui, arquivo, né? Ele precisa de arquivo hospedeiro, ou seja, ele não existe por si só, não tenho o vírus e pronto. Eu tenho um arquivinho e aqui está o vírus. Então o CESP, inclusive, já teve uma questão que falou assim, o vírus tem esse nome porque ele faz alusão ao vírus do corpo humano. Verdade, a questão estava correta. Bom, a segunda característica do vírus,
ele precisa ser executado. Ele precisa ser executado. Então, o que é executar? Abrir esse arquivo. Tic-tic, duplo clique, você está executando. Se esse vírus, né, se eu tenho lá, vamos pegar aqui, um computador. E aqui eu tenho um pendrivezinho, coloquei o pendrivezinho aqui no computador e ele tem um arquivinho com vírus infectado. Só de espetar esse pendrive na porta USB, não vai executar este vírus, né? Só de Ctrl+C, Ctrl+V copiar também não, eu preciso executar. A não ser, a gente tem os vírus de script, né, que são enviados aí por e-mail, aí tem diferença, que é diferente também de vírus anexados, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Então, o vírus, ele precisa ser executado, esse arquivo precisa ser executado para que o vírus, né, dê sequência aí, ele possa infectar o computador. Bom, e terceiro, uma vez executado, ele infecta outros arquivos. Então, ele está lá em um arquivinho, uma vez executado, ele vai infectar outros arquivos. É igual a gente quando está com gripe, vírus da gripe, infecta outras pessoas, a gente não infecta o gatinho, o cachorrinho, infecta os iguais, então os outros arquivos, no caso do vírus do computador. Ok? Essas 3 características são as que mais caem em prova, são as mais importantes para você nesse momento. O worm, ao contrário do vírus, não precisa de hospedeiro. Ele existe por si só, ele é o próprio arquivinho. Então, isso já há uma comparação. CESP no MPU, não lembro de que ano, mas foi numa prova do MPU, cobrou que o worm precisava de hospedeiro e vírus não, ou seja, o contrário. Perceba que há essa comparação toda hora. Então, o worm não precisa de arquivo hospedeiro, ele existe por si só. E a grande maldade que o worm quer fazer, ele quer deixar as redes lentas. Então, ele fica exaurindo os computadores em rede, e que os computadores não conseguem mais dar tudo de si e começam a ficar lentos. Então, isso que o worm faz também, que vai estar na sua prova. Ele vai ele gosta de infectar, ele se propaga através de redes. Então, perceba só, deixa eu mostrar uma coisa aqui. O vírus, ele precisa ser executado. O worm, ele pode ser executado ou ele pode explorar vulnerabilidades. E outra característica é que ele infecta outros computadores. Eu já vou explicar tudo isso aqui. Calma lá. Então, olha só. O vírus é executado. O worm pode ser executado ou explorar vulnerabilidades. O vírus infecta outros arquivos. O worm infecta outros computadores. Então, eu tenho aqui uma rede de computadores. Tenho aqui uma redezinha de computadores. E o que acontece? Essa pessoa recebe um e-mail infectado com o worm. Ela executou e infectou a máquina dela. O worm, ele vai explorar vulnerabilidades nos outros computadores em rede. Ele vai explorar vulnerabilidades. O que são vulnerabilidades? É importante a gente saber isso, o CESP cobra. Vulnerabilidades são fraquezas, são falhas. É uma falha do sistema.
Aí você faz lá a atualização do Windows, né, para sanar essas vulnerabilidades. É como se fosse na nossa casa uma janela mal fechada. É uma vulnerabilidade. Enquanto que uma ameaça é o invasor, né? Tanto numa casa quanto num computador. Percebe a diferença? Então, o worm, ele vai de computador em computador, por isso que ele infecta outros computadores, né, em rede, explorando vulnerabilidades. Bom, o worm, ele invade o SMTP, que é o protocolo de envio de e-mail, e aí que ele se auto-envia para os contatos da vítima. Então, quando recebe lá fotos do namorado traindo, né? Então, o worm se auto-enviando aí para os contatos. Se você só recebe o e-mail, se você abre, mas você não executa esse anexo, não vai ter problema, ok? E como ele invade listas, né? Contatos e listas e redes, enfim, também pode estar em uma rede social, quando você vê lá no seu feed um vídeo emagreça dormindo, né? Pode ser um worm, se ele tem lá uns 30 contatos marcados. Se você clica, o que vai acontecer? Você instala o worm, ele vai se auto-enviar para alguns contatos seu, e pior, todo mundo vai saber que você quer emagrecer dormindo. Esse é um vídeo, pode ter outros, né, piores aí, dos outros saber o que a gente quer. Então, mas se você não clicar, passou ali, não vai acontecer nada. Então, ele também é muito encontrado em canais IRC, né, de mensagem instantânea, chat, essas redes peer-to-peer, olha só, que são os torrents, então também são aí locais nada propícios e que se encontram worms, certo? Já o bot, e o worm pode também instalar um software de acesso remoto no computador, isso também já foi cobrado, não lembro a banca que cobrou isso, mas já caiu em prova também. Agora o bot, o que acontece com ele? Bom, o bot, gente, é o robô. É aquele que, por exemplo, em votações na internet, quando o primeiro lugar está lá em cima e o segundo está muito lá embaixo, todos os outros desconfia. Pode ter colocado um bot, um robozinho para ficar lá votando. Sim, o robô, ele faz o que o ser humano faz, mas ele faz de forma mais rápida, né? A gente faz um cadastro em 3 minutos, 5 minutos. Um bot, ele vai fazer 5.000 cadastros aí em 3 minutos, né? Ele vai fazer compras para testar cartão. Tem um amigo que tem um site que um dia, num domingo, um bot fez mais de 5.000 compras em cartões roubados, compras de valor pequeno, para testar o cartão, né? Para testar se eram cartões válidos. Então o bot faz essas coisinhas assim em massa. E aí que presta atenção, uma das maneiras de se proteger são as CAPTCHAs. Sabe o que são as CAPTCHAs? Aquelas letrinhas, placa que você tem que colocar lá e depois assinalar. Não sou um robô. Bot, não sou um bot, ou seja, eu sou um ser humano fazendo um cadastro. Sou um ser humano votando, né? Então, mal a gente consegue ler aquelas imagens, né? Um bot, ele não é capaz de ler as imagens. Por isso, essa proteção aí das CAPTCHAs. O CESP já levou o CAPTCHA também para a prova, já levou. Bom, então um bot, ele também, o pior que ele faz é quando ele instala, olha só, um software de acesso remoto no computador da vítima. Então tem lá o computador da vítima, tem aqui o criminoso, e ele instala, o criminoso, olha só, ele instala um software de acesso remoto no computador da vítima. E aí, o computador da vítima passa a ser chamado de zumbi. Pode estar só zumbi, zumbiê, enfim, zumbi. Ele passa a ser chamado de zumbi, ou seja, o que é um zumbi? É um computador infectado pelo bot.
Agora, o criminoso ele vai dominar esse computador, ou seja, se esse criminoso, que é bem provável, se ele tem um cartão roubado, ele pode fazer compras com esse cartão usando a máquina da vítima. Aí vai ficar lá que a máquina da vítima, o IP da vítima, fez essa compra no cartão roubado. Olha que perigoso, né? E o bot, então o CESP já cobrou, semelhante ao worm, ele pode ser executado e também pode explorar vulnerabilidades, ok? Uma rede de bots, então é chamada de botnet, e uma rede de zumbi, adivinha? Zumbi. Pode ser zumbi, net, zumbi, net. Cada examinador coloca de uma forma. Mas o que? Rede de bots, vários computadores bots. Redes de zumbi, vários computadores zumbi, ok? Certo? Bom, então esses 3 malwares são assim muito importantes, torcendo muito que eles estejam aí na sua prova e que você acerte essa questão, vai com tudo na alternativa certa, né? Bora lá, vamos para os próximos então, aqui tudo que a gente falou. Outro queridinho da banca CESP, gente, é o ransomware. O que é o ransomware? Nossa, o ransomware, eu lembro que eu estava, quando foi o auge dele, assim, no mundo, eu estava em São Paulo, dando aula para o TJ São Paulo, aulas presenciais lá para umas turminhas que eu amei demais em São Paulo, para o TJ São Paulo. E aí, muitos computadores pelo mundo foram infectados com o ransomware chamado WannaCry. A FCC levou essa atualidade, essa notícia para uma questão de prova. Sim, ela colocou no enunciado: computadores foram infectados pelo WannaCry. Aí ela falava características do ransomware, que é o quê? Ele vai criptografar a máquina ou os dados e exigir um resgate para descriptografar, ou seja, você fica sem acessar o teu computador, porque ele coloca uma senha, os dados estão criptografados, o seu computador todo está criptografado e você não acessa, você precisa dessa senha. Só que para te dar essa senha, o criminoso exige um resgate, muitas vezes em Bitcoin, que é uma moeda virtual. Então, quando o FCC colocou lá o WannaCry, cara, quem sabia? Quem já estava vendo as minhas aulas sabia, porque foi algo assim que saiu muito no jornal, foi algo assim muito interessante pra gente que dá aula disso, que trabalha com isso, chegar na sala de aula e falar, né? E aí quem viu o nome do ransomware já nem precisava ler, né? Ficar prestando muita atenção naquele anunciado, porque ia direto na alternativa ransomware, ok? Então o ransomware, ele é um malware no qual o criminoso criptografa ou o computador ou dados, né, deste computador da vítima, e ele coloca uma senha. Então, para que a vítima consiga acessar o computador ou os dados, ele precisa ou digitar essa senha ou então pagar o resgate para o criminoso. Isso é o ransomware. E aí, nós temos aqui tipos de ransomware. E que CESP já cobrou assim demais ransomware em prova. E ele não cobrou ainda os tipos. Então, nós temos o locker, que impede que você acesse o equipamento, ou seja, a máquina, o computador infectado. E o cripto, que impede que você acesse dados. A professora, na hora da prova, vai bugar. Qual que é equipamento, qual que é dados? Pensa assim, olha só. O locker tem um E aqui. E de equipamento. Então, você liga o teu computador e já está lá a senha. Para você colocar o espaço para senha. Já está lá uma caveirinha. Foi infectado, né? E aí, CESP já cobrou isso. Qual é a melhor proteção contra o ransomware? O que você acha? Então, gente, a melhor proteção é o backup. Quando você tem backup dos seus dados, se o computador foi infectado por um ransomware, você formata o computador
e você tem os seus dados na nuvem ou num pendrive, ou seja, a cópia de segurança desses dados, ok? Então, bem importante isso. Bom, então, não está aqui no material, mas eu vou falar, tô com coceirinha, será que é mãe de Ná? Eu vou falar sobre mais um malware, vou colocar uma telinha branca aqui. Eu vou falar sobre o cavalo de Troia. Trojan, né? Então, ele também sempre está aí em prova. E eu vou passar para vocês, ele é muito importante, porque ele tem um conceito genérico, e agora não, ele sempre teve, bom, sempre não. É mais recente isso, explico por quê. Olha só, o vírus e o cavalo de Troia, eles existem antes mesmo do termo malware. Então, quando eu estava lá na faculdade, eu tinha 17 anos quando eu comecei a fazer faculdade de processamento de dados. E, gente, isso faz muito tempo, né? Naquela época, tem o quê? Sei lá, nem sei, nem vou falar quanto tempo faz, gente, não fala essas coisas, depois vocês começam a fazer continha aí e não prestam atenção na aula, né? Então, olha só, o meu primeiro ano de faculdade não tinha internet no laboratório de informática da universidade que eu estudava. Por que a universidade não era boa? Não. Porque eu sou desse tempo mesmo, porque isso já faz long time, muito tempo atrás. Era uma vez, numa época muito distante, lá nos primórdios, né? Então, a internet ainda era coisa mais de federais, e eu não me formei numa federal. Bom, aí no segundo ano de faculdade eu já tinha, ok? Aí já tinha. Mas no primeiro ano de faculdade, era a época do disquete, existia ainda o disquete 5/4, sim, né? Muito tempo atrás. Então, os computadores, eles eram infectados por vírus ou cavalo de Troia. Isso era a maior parte, 90% era vírus e cavalo de Troia. Então, a gente sabia o nome dos vírus, né? Por exemplo, o Sexta-feira 13, ele infectava a máquina e ficava dormente. E ele fazia bagunça quando a data da máquina era uma Sexta-feira 13. Então, isso, CESP até cobrou como um tipo de vírus, hoje em dia, time bomb. Ou seja, naquela época, os vírus tinham um nome, Leandro e Kelly, que desligava o computador, o Chernobyl, Sexta-feira 13. Hoje em dia, nós temos tipos, o time bomb, né? O Sexta-feira 13 seria um tipo de time bomb. Ele é uma bomba relógio, ele precisa de um evento para o vírus fazer a lambança dele no computador, ok? E cavalo de Troia também existia nessa época. O termo malware, ele surgiu depois, que começaram a ter muitas pragas, né? Com o advento da internet, começou a ter muita invasão, muitas pragas. Aí veio o termo malware. Mas cavalo de Troia é tão antiguinho. Então, o termo geral dele é esse cavalo de Troia antigo. E ele passou a ter uns detalhezinhos que eu vou falar aqui para você. Então, o que ele faz? O cavalo de Troia, lembra lá das tuas aulas de história. Se você não quer lembrar de jeito nenhum das aulas de história, lembra do filme Troia, lembra do Brad Pitt, lembra da Helena de Troia, mas lembra da história. O cavalo de Troia era um presente cheio de soldadinho do mal. É a mesma coisa. Essas alusões ajudam bastante a gente lembrar para a prova o conceito. Eu tenho aqui o arquivo, que pode ser um joguinho, que é o presente, mas o cavalinho de Troia está aqui. Eu não vou desenhar um cavalinho, me recuso, ele vai ser muito feio, muito feio. O cavalinho de Troia está aqui, né? Então, o presente existe. Um vídeo, um joguinho, esse arquivinho. Mas quando você executa esse arquivo, junto você instala o cavalo de Troia, que no termo genérico, em geral, ele instala um software de acesso remoto, e daí com o software de acesso remoto faz o que quiser no computador da vítima. Bom, hoje em dia nós temos tipos de cavalo de Troia. Então, se você digitar lá no Google, cavalo de Troia e CERT, vai te levar onde o examinador busca esses conceitos. E lá a gente tem os tipos, né? DOS, cavalo de Troia DOS. Instala um
software de um ataque de negação de serviço. DOS é um ataque de negação de serviço. Então, o cavalo de Troia instala esse ataque. O cavalo de Troia Spy instala um spyware. O cavalo de Troia Backdoor, ele instala o software de acesso remoto, o Bunker, um espião para bancos, né? O Dropper instala outros malwares, o Clicker redireciona um anúncio e mostra anúncios, propagandas. Então já caiu num TJ Maranhão já faz um tempinho. Caiu qual é o malware que mostra anúncios. Todo mundo pensando no adware, mas a resposta era o Trojan Clicker, né? CESP cobrou num TRT, se eu não me engano, qual é o malware que espiou no seu computador, rouba o que você digitou. Aí nas alternativas, todo mundo procurando o keylogger. E era cavalo de Troia por causa do tipo spy. Dá uma olhadinha nesses tipos lá no CERT, ok? Dá uma olhadinha nisso. Então, não tinha colocado aqui no material, não estava programado para aula, mas eu sei, quem sabe está na tua prova. Isso te salva uma questão que pode ser a questão da sua vida, ok? Bom, tá dando quase a minha horinha aqui. Amanhã eu volto, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre hardware para você. E falta a gente falar de Word, de Excel e de Windows, que é bem importante esses termos para a nossa prova, ok? Então, me aguarda que eu volto com mais aulinhas para você revisar nessa semana de véspera de prova. Conte aqui comigo, sempre para sua nomeação. Grande beijo para você, bons estudos e até a próxima aula.